Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo de número 19, vamos ler inicialmente apenas 10 versículos. Está escrito: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu no sicomoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos ficavam dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe retribuirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, engrandecido seja o seu nome. Ó Pai, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ó Pai, nesta noite eu te peço mais uma vez, glorifica o Senhor Jesus, mediante esta palavra, e que o nome do Cristo vivo seja glorificado para o louvor da sua glória, e que o seu Espírito Santo se mova nesta palavra, trazendo aplicação personalizada em nosso coração para o louvor da sua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem um contexto. E o contexto desse texto traz na sua narrativa que Jesus estava chegando a Jericó. E quando Cristo está chegando em Jericó, ali à beira do caminho havia um homem cego. A Bíblia diz que quando este homem escuta o barulho, a palavra do Senhor traz aqui na sua narrativa que ele pergunta do que se tratava. E a multidão diz para ele que Jesus de Nazaré estava passando. E este homem, ao ouvir, este homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aqueles que faziam parte da multidão que ia passando, começa a repreender a este homem para que ele se calasse. A Bíblia diz que quanto mais a multidão dizia: fica quieto, este homem clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra do Senhor traz aqui na sua narrativa que Jesus, em determinado momento, parando, e o mandou buscar este homem. E a Bíblia diz que este homem foi trago até Jesus. E a palavra do Senhor traz a narrativa que quando este homem, cujo nome era Bartimeu, filho de Timeu, a Bíblia diz que quando este homem chega diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que deseja que eu te faça? E a palavra de Deus diz que este homem responde: que eu volte a ver. E Jesus diz para ele: seja feito conforme a sua fé.
E a Bíblia diz que este homem foi restaurado na sua visão e passa a acompanhar Jesus glorificando a Deus, e a multidão começa a dar glória a Deus. E quando nós chegamos no texto áureo que lemos, nós vemos que quando Jesus estava entrando em Jericó, Jesus estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicano. E a palavra de Deus traz aqui na sua tratativa, na sua narrativa, que este homem, ao ouvir que Jesus estava passando, ele queria ver Jesus, porém a multidão era muita. Ele corre à frente e sobe em uma árvore, porque a multidão impedia que ele o visse por ele ser de estatura pequena. E a Bíblia diz que quando Jesus chega diante dele, onde ele estava ali na árvore, Jesus fala para ele: Zaqueu, desce, porque convém que eu repose na sua casa hoje. E a Bíblia diz que Zaqueu, descendo, recebe Jesus em sua casa. E aquela multidão que acompanhava o Senhor Jesus começou a criticá-lo, dizendo que ele estava indo se hospedar com um pecador. Porque Zaqueu, por ser chefe dos cobradores de imposto, era desprezado pela sociedade, porque além do preço que os romanos colocou de imposto, ele colocava um valor a mais acima, para sobrefaturar em cima do valor instituído pelos romanos. E com isto, ele era odiado pelo seu próprio povo, porque ele estava extorquindo, tirando vantagem sobre o seu povo. Portanto, Zaqueu era odiado, Zaqueu era desprezado, embora fosse rico. As multidões o desprezavam por ele ocupar este lugar de cobrador de imposto e trabalhava para os romanos, sobrefaturava o valor para ganhar vantagem mediante a isto. E a Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu dizer que Jesus estava passando, ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. E a Bíblia diz que quando ele sobe em uma árvore, quando Jesus chega debaixo da árvore, Jesus parando, falando com ele: Zaqueu, desce, porque convém que eu repose na sua casa, como está escrito no texto. Correndo na frente, subiu no sicomoro, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu, que queria conhecer Jesus, que queria ver Jesus, afinal a fama de Jesus percorria pela nação. Este homem, que era considerado a escória da sociedade, tinha um desejo no seu coração de ter um encontro com Deus Santo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega diante do sicomoro, a palavra do Senhor traz a narrativa que Jesus diz para Zaqueu: desce, porque convém que eu repose na sua casa hoje. E a Bíblia diz que Zaqueu, descendo, o recebeu com alegria em sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus está na casa de Zaqueu, a palavra de Deus traz a narrativa que Jesus não precisou fazer apelo. A Bíblia diz que Jesus não precisou apontar o pecado de Zaqueu, apontar aquilo que Zaqueu estava fazendo de errado. Porém, só de Jesus estar na casa dele, a presença do Deus Santo está na casa dele. Este homem foi conscientizado no seu espírito da sua necessidade de arrependimento e de ser perdoado. Porque ele fala com Jesus: se não, vejamos. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Então, com esta palavra, Zaqueu está externando o sentimento que havia no seu coração.
o sentimento de arrependimento, um sentimento de abandonar as suas práticas erradas e de viver em um lugar no cerne da vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus escuta esta confissão de Zaqueu, Jesus diz para ele, se não vejamos, disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, quando Zaqueu externa um sentimento de arrependimento, mediante aquilo que ele estava prometendo que faria a Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus diz, a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. E quando foi que o homem se perdeu? No jardim do Éden. Quando o homem, Adão, desobedece ao mandamento de Deus, quebrando o mandamento de Deus, dando ouvido à sua mulher que estava ouvindo a Satanás. E ele, ao desobedecer ao mandamento de Deus, o pecado entra no mundo e o homem entra neste lugar de alienação, de depravação total e se distancia de Deus. Foi aí que o homem se perdeu. Por isto necessário era que o Filho do Homem viesse buscar o que havia se perdido. E ele veio. E aqui se cumpre mais uma vez a sua missão. Jesus resgata aqui um pecador arrependido, que reconheceu seus pecados, que reconheceu a sua condição de comiseração. E a Bíblia diz que ele reconhece os seus erros. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então aqui Jesus reconheceu o arrependimento deste homem, o arrependimento genuíno, e Jesus diz para ele, a salvação chegou a esta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. E aqui Jesus traz a lume que o passado dele não era maior do que a graça que Cristo tinha para a vida dele. E Jesus derrama graça sobre este homem. Porém, as multidões que havia olhado para Jesus, que estava indo se hospedar na casa de Zaqueu, ao qual ele intitula como pecador devido àquilo que ele fazia de errado, eles começam a criticar. Este homem vai se hospedar com este homem que é pecador? Porém, Jesus, que é gracioso, complacente, tardio e iraci, ele quando olha para o pecador, ele quer ver o posicionamento do pecador de arrependimento. Porque o nosso pecado, por mais grave que seja, a graça de Cristo sobrepuja e quando há arrependimento, o Senhor Jesus derrama graça, como derramou na vida de Zaqueu. O título da minha mensagem nesta noite é O Pecador diante o Deus Santo. Mas antes de discerninar a mensagem, eu quero ler um comentário teológico. Está escrito, haja visto que há 2 tipos de pecadores. O pecador sã, abre parêntese, que é aquele que não reconhece a sua condição de comiseração, sua condição de pecador. Por isto ele não se arrepende e não é salvo. Fechar parêntese. Mas há um segundo tipo de pecador, o qual quando está diante o Deus Santo, se arrepende, reconhecendo a sua falhabilidade, sua necessidade de se arrepender e ser perdoado e ser salvo. Por isto ele é transformado pelo Deus Santo, que quando um pecador reconhece a sua condição de comiseração e se arrepende, ele derrama a graça, regenerando e concedendo a ele o perdão e a salvação e a vida eterna. Como no caso de Zaqueu, um pecador
arrependido, um pecador quebrantado que reconheceu diante o Deus Santo a sua condição de comiseração. Por isto se arrependeu. E Jesus disse: a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Então, este segundo tipo de pecador, um pecador quebrantado, que quando está diante o Deus Santo, Cristo Jesus, ele reconhece a sua condição de comiseração de pecador e a sua necessidade de arrependimento e de ser perdoado e de ser salvo. Porque quando um pecador com coração quebrantado está diante a presença do Deus Santo, ele é conscientizado da sua condição e da necessidade de se arrepender e de ser perdoado e ser regenerado pelo Deus Santo, que é complacente, misericordioso e que derrama graça sobre aquele que reconhece a sua condição de pecador. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu era este segundo tipo de pecador, que quando estava diante o Deus Santo foi impactado pela presença santa do Senhor Jesus. Por isto ele se arrependeu e foi transformado. Porque quando ele externa diante o Deus Santo, se não vejamos, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Zaqueu está externando aqui arrependimento. E quando Zaqueu externa o arrependimento, este Deus Santo derrama graça sobre ele. E Zaqueu, ele foi transformado pela graça do Deus Santo. E não obstante, Cristo não precisou pregar para Zaqueu. Cristo não precisou acusar Zaqueu do seu pecado, de estar extorquindo os seus irmãos, os judeus, com os impostos acima do proposto pelos romanos. Pois só o fato de Zaqueu estar na presença do Deus Santo, ele foi conscientizado da sua condição de pecaminosidade, e Zaqueu foi transformado pela presença do Deus Santo, porque Jesus disse para ele, se não vejamos, disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E Zaqueu era este pecador que havia se perdido e que agora estava na presença do Deus Santo, arrependido, clamando para ser perdoado e para ser transformado. E quando nós estamos na presença do Deus Santo, nós pecadores, chegamos diante a presença desse Deus Santo, que é Cristo Jesus, com este sentimento no nosso coração de arrependimento, ele derrama graça sobre nós. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. E quando alguém se coloca nesta posição de humilde, de alguém que tem um coração humilde, alguém que reconhece que não pode ter um relacionamento com Deus por meio de obras próprias e que não pode chegar a Deus por meio da sua própria justiça, Cristo derrama graça sobre ele e concede a ele o relacionamento pleno com Deus Pai. Porque Jesus diz em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus disse. E quando um pecador está diante deste Deus Santo e reconhece a sua condição de pecador, ele é perdoado e ele é conectado novamente a este Deus Santo por meio do Filho do Homem, que é o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Zaqueu, ele reconhece a sua condição de pecador ao estar na presença do Deus Santo e ele foi impactado, ele foi transformado por este Deus que é poderoso, mas também é gracioso e que é Pai. E que é Pai que tem desejo no seu coração de perdoar e de restaurar o pecador. Porque ele mesmo diz que o Filho do Homem veio buscar o que havia se perdido. Então Zaqueu, ao estar diante a presença do Deus Santo
Zaqueu, este pecador que era desprezado pela sociedade, ele é impactado e ele é transformado, como está escrito no texto, ele é impactado e transformado pela presença do Deus Santo. Se não vejamos, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Zaqueu foi impactado. Zaqueu foi tocado pela presença do Deus Santo. E esta presença está aqui nesta noite, esta presença está tocando o seu coração, esta presença está lhe conscientizando da sua necessidade, que você precisa se arrepender e abandonar os seus pecados e voltar para o Filho de Deus que tem bálsamo para derramar sobre as suas feridas. Basta tão somente que você se arrependa e creia como Zaqueu. Zaqueu, ele tinha esse desejo de conhecer o Filho de Deus, e quando ele viu que Jesus estava passando em Jericó, entrando em Jericó, ele foi ao encontro de Cristo e foi impactado pela glória do Filho de Deus. E não obstante, quando o pecador, como Zaqueu, está diante ao Deus Santo, Cristo Jesus, e reconhece a sua condição de comiseração, ele é perdoado, lavado e justificado pelo sangue de Jesus, vestido na cruz do Calvário. Porque o texto de 1 João é fático ao dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não vejamos 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8 ao versículo 10, está escrito: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando um pecador reconhece a sua condição de comiseração, o sangue de Jesus vem sobre ele. E o perdão de Cristo, doado a toda a humanidade na cruz do Calvário, vem sobre ele. E ele sai desta condição de inimizade para uma condição de filho de Deus, de membro da família de Deus. Então, meu amado e minha amada, quando nós, pecador, chegamos diante a presença desse Deus Santo e nós somos impactados e nós nos arrependemos, ele nos perdoa, ele nos purifica de toda injustiça e de todo pecado. Então, quando um pecador está diante do Deus Santo, com o coração aberto, com humildade, ele é conscientizado da sua condição de pecador, como Zaqueu e como o profeta Isaías, que quando teve visão de Deus, ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando um pecador reconhece a sua condição de comiseração e tem um coração quebrantado, e ele chega na presença do Deus Santo, ele é impactado, ele é conscientizado da sua condição de comiseração. E ele é transformado, como Zaqueu foi transformado, e como o profeta Isaías, na sua experiência com Deus, foi transformado, porque até então, antes dessa experiência de Isaías, ele dizia para a nação de Israel: ai de vós que chamam o mal de bem e o bem de mal. E ele dizia: ai de vós, até o momento em que ele foi impactado. E ele reconhece a área que ele precisava de um toque da parte de Deus. E a Bíblia diz que um dos serafins
tirando brasa do altar com a tenaz, e voa até ele, toca nos seus lábios, e ele foi purificado, ele foi transformado. Se não, vejamos, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada, e o teu pecado. Então aqui Isaías que dizia: ai de vós, este pecador foi transformado. E da mesma forma, meu amado e minha amada, você que não tem uma aliança com Cristo, você que está vivendo em um lugar de alienação, Cristo Jesus, esse Deus Santo, nesta noite, Ele tem uma brasa viva do altar para tocar na sua vida e te purificar de toda injustiça, de todo pecado, e tornar você justo, porque o sangue de Jesus é suficiente para perdoar pecado e purificar de todo pecado, de toda injustiça, e torná-lo santo diante de Deus, justificado, torná-lo justo perante a justiça divina. Mas você só pode se tornar justo perante a justiça divina se você se arrepender do seu pecado. Porque quando o pecador está diante a presença do Deus Santo, com o coração aberto, ele é conscientizado, mas também ele é transformado pela presença do Deus Santo, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Isaías foi impactado, Zaqueu foi impactado pela glória do Filho de Deus. E nesta noite, esta mesma presença está se movendo neste vídeo, nesta palavra, trazendo consciência a você da sua condição e da sua necessidade de se arrepender e de clamar pelo Filho de Deus, para que Ele perdoe você, restaure você e tire você desta posição de prostrado e coloque você sobre um lugar de restauração. Um lugar de filho de Deus e não de inimigo de Deus. Basta tão somente que você creia. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, quando um pecador está endurecido no seu coração por causa desta condição de prepotência, de autossuficiência, ele não é transformado mesmo diante a presença do Deus Santo. Porque quando nós nos reportamos para a palavra de Deus, nós vemos muitos exemplos de pessoas que chegaram diante a presença do Deus Santo, Cristo Jesus, e não foi transformado. Por exemplo, os fariseus, como está escrito em João capítulo de número 8, a partir do versículo 12. Estes homens, quando chegam diante a presença de Cristo, o que é que eles fazem? Ele vai debater com Jesus, busca debater com Jesus, questionar a Jesus, em vez de se submeter à presença do Deus Santo, daquele que é poderoso e que é eterno, e que possui todo o poder para transformar até mesmo o maior dos pecadores, ao qual Paulo se denominava ele. Então estes homens, diante a presença deste Deus, estes homens, em vez de se dobrar ao senhorio de Cristo, estes homens
busca debater com Jesus. Se não, vejamos. João capítulo 8, versículo 12 ao versículo 24. Eu quero ler o texto todo. Está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conheceríeis o meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscai-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos ir. Dizia, pois, os judeus: porventura querer matar a si mesmo? Pois diz: para onde vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então nós temos aqui o primeiro tipo de pecador mencionado no comentário teológico. Os fariseus, que mesmo diante a presença do Deus Santo, eles, em vez de se dobrar ao senhorio deste Deus Santo, Cristo Jesus, eles logo se opôs, questionando a Jesus, questionando a origem de Cristo, a sua paternidade. E Jesus afirma categoricamente para eles: se não, vejamos, por isto vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então Jesus está dizendo para esse tipo de pecador: se vocês não abrir mão da vossa prepotência, da vossa autossuficiência, do orgulho, vai morrer no vosso pecado. Vai morrer no vosso pecado. Mas por outro lado, se vocês crerem, vocês vão ser restaurados pela minha presença. Então, meu amado e minha amada, estes homens não se dobraram. O tempo todo buscava perseguir ao Senhor Jesus, em vez de buscar Jesus para ser transformado. Eles, pelo contrário, buscavam para perseguir, para questionar, para tentar contradizer os ensinos de Jesus, para tentar contradizer quem era Jesus. E eles não se dobrou. E muitos deles, por não se arrepender, caíram na ruína e agora está em um lugar de condenação eterna. Mas você tem esperança, você ainda tem chance de se arrepender e voltar o seu coração para o Filho de Deus e ser transformado pelo Filho de Deus. Terceiro lugar, pessoas que tiveram diante de Cristo se expondo à presença do Deus Santo, mas que por causa do amor à riqueza não se deixou ser transformado por Cristo Jesus, o Deus Santo que possui todo o poder para transformar o pecador. A palavra de Deus tem índices de exemplos de pessoas, um grande número de pessoas, que mesmo diante a presença de Cristo, Deus Santo, não foi transformado porque o seu coração estava preso nas riquezas passageiras, efêmeras desta vida. E quando nós estamos presos
ao presente século, às coisas deste mundo, com o coração neste mundo, nós entramos neste lugar de ser impossibilitado, de ser transformado pela presença do Deus Santo. E talvez você tenha estado neste lugar, aonde você está preso ao pecado, preso aos prazeres, ao hedonismo desta vida. E com isto você não tem dado margem no seu coração para ser transformado pela presença do Deus Santo. Mas nesta noite, Cristo, Deus Santo, está te dando uma oportunidade de você abrir o seu coração para ser transformado pela presença do Deus Santo. Para que você tenha um posicionamento diferente do jovem rico, que mesmo diante a presença do Deus Santo, não se deixou ser transformado, porque o seu coração estava preso às suas muitas posses que ele possuía. Se não, vejamos, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 23, está escrito: Eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Respondeu Jesus: Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiser, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que difícil entrará um rico no reino dos céus. Então este jovem, que estava diante da presença do Deus Santo, não foi transformado, devido ao seu coração que estava preso a seus muitos bens que ele possuía, ainda que estivesse vivendo uma capa de uma espiritualidade vazia. Porque ele, ao perguntar a Jesus o que deveria fazer para receber a vida eterna, Jesus cita para ele os mandamentos e ele diz: Eu tenho feito tudo isto. Este jovem, a palavra de Deus diz que Jesus o amou a este jovem. Porém, este jovem, por causa das suas muitas posses, não foi transformado. Porque o seu coração estava preso ao século que ele viveu. Jesus conclui com seus discípulos dizendo que difícil é um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Por causa do coração que está nas coisas do presente século. E quando o coração do homem está nas coisas do presente século, de fato, ele entra neste lugar de impossibilidade. Porque Jesus não está dizendo que o rico não pode ser salvo. Os ricos podem ser salvos. Tem muitos ricos que são salvos. Jesus não está botando aqui um mandamento que os ricos não devem ser salvos. Negativo. Jesus está falando de complicações que impossibilitam o rico de ser salvo. Aqueles que têm um coração preso nas riquezas. Como este jovem que estava preso às riquezas. Porque quando Jesus propôs a ele vender os seus bens e doar para os pobres e voltar e segui-lo, ele se entristeceu e se afastou de Jesus. E em fazendo assim, não permitindo ser transformado. Porque quando Jesus cita os mandamentos, e ele diz: Eu tenho feito tudo isto. E Jesus diz para ele: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo e volta e me segue. Vai, vende e doa para os pobres. Ele se entristece e se afastou. E com isto perdeu a sua oportunidade de ser transformado. Então, meu amado e minha amada, não permita que as riquezas, que os bens passageiros, impeça você de entregar o seu coração a Cristo.
e ser salvo. Porque você pode agir com sabedoria. Você pode ter tudo isto, riquezas, e mesmo assim ser salvo. Porque quando Jesus propôs a este homem aqui, este jovem, foi para ele. Esta ordem não é para todos os ricos. Porque nem todos os ricos têm um coração preso às riquezas. Tem muitos ricos generosos que não têm um coração preso às riquezas. Pelo contrário, as suas riquezas está disponível diante de Deus para serviço do reino de Deus. Mas por outro lado, quando o rico tem um coração preso, avarento, aí ele está impossibilitado de ser salvo, porque ele não quer abrir mão do Deus Mamon para servir o verdadeiro Deus, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Porque o dinheiro é uma entidade. E quando o homem não entende isto, ele se torna escravo do dinheiro, em vez de o dinheiro ser escravo dele. E com isto ele entra neste lugar de impossibilidade. Então, meu amado e minha amada, há tipos de pecadores que se apresentam diante do Deus Santo e é transformado. Mas este jovem não foi transformado por causa que o seu coração não quis se desprender das riquezas do presente para viver as riquezas eternas. Porque Jesus diz, vende tudo e tu terás uma riqueza eterna. Porém, ele se entristeceu e se retirou. E Jesus disse para os seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então Jesus apresenta aqui para eles que se o coração do homem estiver preso, ele ficará neste lugar de impossibilidade. Não é este lugar que Deus deseja, espera e esmera que nós estejamos. O Pai espera que nós, pecadores, ao se chegar à presença do Deus Santo, Cristo Jesus, tenhamos um coração desprendido para que nós possamos ser restaurados e ser transformado como Zaqueu e como o profeta Isaías, que foi transformado. Quarto lugar, por outro lado, nós vemos pessoas pecadoras que estava enferma e se expôs à presença do Deus Santo e foi curada, outros ressuscitados, outros libertos de demônios, porque se expôs à presença do Deus Santo com o coração aberto e disposto a ser transformado. E a palavra de Deus traz aqui muitos exemplos de pessoas que foram a este Deus Santo, à presença deste Deus Santo, e foi transformado. Se não, vejamos. Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Eis que veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Então nós vemos aqui um leproso que se achegou à presença do Deus Santo e que foi impactado e que foi curado. Porque quando um pecador se achega com humildade diante desse Deus Santo, reconhecendo a sua soberania e a sua supremacia, o seu senhorio, como este homem se apresenta diante de Cristo, diz, Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, ele foi curado, ele foi tocado e ele foi purificado da sua lepra. E da mesma forma, quando um pecador no presente século reconhece a sua condição de comiseração, ele também é tocado, ele é purificado da lepra do pecado. E Cristo Jesus, o Deus Santo, está aqui nesta noite e deseja purificar você que não tem uma aliança com Cristo da lepra do pecado. Basta tão somente que você tenha um posicionamento de se arrepender e de voltar o seu coração para este Deus Santo que tem bálsamo para derramar sobre a sua ferida, curando você da enfermidade do pecado. Da enfermidade do pecado. Lucas capítulo 8, versículo de número 43 ao 48. Nós vemos aqui uma pecadora que se aproxima de Jesus, confere no seu coração e se projetou em si que ela tão somente tocasse nele, ela seria curada do fluxo de sangue. Se não, vejamos.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastará tudo que tinha com os médicos, mas ninguém poderá curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão te aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. E eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Então nós vimos aqui nestes exemplos bíblicos pessoas pecadoras que teve humildade de se achegar à presença deste Deus Santo e recebeu milagre, recebeu cura, recebeu libertação. Porque quando um coração quebrantado, contrito e arrependido e humilde, que reconhece a sua condição de comiseração, se achega à presença deste Deus Santo, é tocado, é curado, é transformado. Porque ele é gracioso e ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E quando alguém que é humilde no seu coração, que reconhece que não tem nada e que tudo vem das mãos dele e que tudo é dele, ele derrama graça sobre o mesmo. Então, meu amado e minha amada, se você está precisando de uma cura, de uma libertação, se achegue à presença deste Deus Santo com humildade e você vai experimentar o sobrenatural da parte de Deus. Lucas 13, versículo 10 ao 13, nós vemos aqui a cura de uma mulher que há 18 anos andava curvada e que era oprimida pelo espírito que colocou esta enfermidade nela. Ela se aproxima do Filho do Homem, ela se aproxima do Deus Santo, ela se expôs à presença do Deus Santo e ela foi curada, ela foi liberta. Se não, vejamos, Lucas 13, a partir do versículo 10, está escrito: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre desta enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, seja em qualquer área da sua vida, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional ou no âmbito espiritual, este Deus Santo tem cura para a sua vida. Basta tão somente que você se exponha à presença deste Deus Santo com o coração quebrantado e humilde, reconhecendo que tudo vem dele e que tudo é dele, por ele e para ele. E você vai experimentar restauração, você vai experimentar milagres, você vai experimentar transformação da parte dele. Ou talvez o toque que você está precisando da parte deste Deus Santo é no seu casamento, é em uma abertura de uma porta de emprego, é na restauração da sua família que está se esvaindo. Nesta noite, se você se achegar à presença deste Deus Santo com um coração quebrantado, você vai experimentar restauração. Porque este Deus ainda faz milagre. E este Deus está aqui nesta noite, nesta palavra, e deseja tocar na sua vida. Eu quero orar por você e com você. Se você recebeu esta palavra e foi conscientizado e deseja fazer uma aliança com Cristo, eu quero orar por você. Mas também quero orar por você que já é cristão e que está enfermo, precisando de um toque. E nesta noite você se expôs à presença. Jesus vai tocar você aonde você estiver e você será curado.
Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda faz milagre. Então eu vou orar primeiro por você que está entregando a sua vida, e logo após orarei por você que quer ser curado desta enfermidade. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta pessoa que está entregando a vida ao Senhor Jesus e que está reconhecendo a sua condição de pecador e que se expôs à presença sua, que é um Deus santo, um Deus poderoso, gracioso e maravilhoso. E nesta hora ela está confessando os seus pecados e está reconhecendo a sua condição de comiseração. Então, nesta hora, Pai, eu te peço, perdoa os seus pecados e escreve o seu nome no livro da vida para o louvor da sua glória. É em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Ore comigo agora, meu amado, que está enfermo. Você que já é um cristão ou que não seja um cristão, Jesus ainda toca, ainda faz milagre. Ore comigo desta maneira. Senhor, eu recebi a sua palavra. E eu reconheço que Tu és o Deus transcendente, o Deus imanente, o Deus que é santo e que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o Seu poder que opera em nós. Neste momento, eu reconheço a Tua soberania e eu creio no Seu toque na minha vida. E que a partir de agora, esta enfermidade está sendo removida, está sendo banida pela autoridade e pelo poder do nome de Jesus. Porque Jesus, Ele faz milagre. Ó Pai, neste momento toca na vida dele, toca na vida dela, removendo esta enfermidade, removendo este cenário de enfermidade e estabelecendo a nova realidade na sua vida, uma realidade de cura para o louvor da sua glória. Ericomanto e avassubidecanto, rebandaia sobia. Iribicomanarra subdecantos. Receba milagre, receba a cura da parte do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele ainda faz milagre. E Ele tocou na sua vida nesta noite e você está sendo restaurada na sua saúde e você vai testemunhar o milagre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva aqui no meu canal, mas também ative o sininho das notificações. Compartilhe esta mensagem para outros. Mas também comente para que o YouTube reconheça que esta mensagem é relevante e possa recomendar para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.